Graças a Deus, louvor abençoado, hein? Deus está entre nós. Muito bem, eu quero, antes da gente voltar ao nosso estudo aqui em Tiago, se você puder já abrir na sua Bíblia, Tiago capítulo 2, quero só registrar aqui a presença de alguns irmãos queridos, né? Há um tempo que eu não vi, eu estou vendo aqui a família do Ricardo, feliz demais ver o Ricardo, ver a Grazi, ver a Rafa. Esqueci o nome do namorado, Lucas, seja bem-vindo, viu? Volte e traga a Rafa outras vezes. Muito bem, muito bem. Estou vendo, deixa eu ver mais. Estou vendo aqui a Luciana com os meninos, né? Muito bem, muito bem. Mamãe Suelen está ali também, né? Que coisa boa, as meninas estão com saúde, então. Isso, graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, Tiago capítulo 2. Nós estamos caminhando de uma forma bem lenta nesse texto de Tiago, porque nós temos entendido que ele é muito provocativo e ele é uma mensagem muito contemporânea, e nós estamos tentando fazer um link entre Tiago e o nosso Ragu. Nós temos o nosso Ragu, hospitalidade, amor, generosidade e unidade. O Ragu tem permeado todas as palavras que nós temos falado na nossa igreja, sobretudo aqui na nossa escola bíblica dominical. Nós estudamos os profetas à luz do Ragu, não é isso? Os 12 profetas menores. Nós estudamos também ali na classe de jovens as obras da carne, o fruto do Espírito, dentro também dessa perspectiva do Ragu. E esse tempo aqui de estudo em Tiago também, nós tentamos sempre fazer esse link com a nossa identidade como igreja, o nosso Ragu. Nós já caminhamos muito aqui nessa carta de Tiago, irmão de Jesus, conhecido também como Tiago de Jerusalém, Tiago Grande. Nós já vimos que Tiago nos provoca muito em relação a colocarmos a nossa fé em prática. Todos nós conhecemos aquele texto de Tiago que diz que a fé sem obras, ela é morta. E no capítulo 1, Tiago, então, vai, de forma introdutória, dizer sobre a questão da sabedoria. Nós vimos que Tiago é um livro de natureza proverbial, estilo proverbial. Ele nos lembra os livros de sabedoria do Antigo Testamento. Nós temos 5 livros de sabedoria no Antigo Testamento, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E Tiago, então, tem também esse estilo proverbial, e ele nos lembra muito, inclusive, o livro de Provérbios. Ele trata de muitas questões que têm a ver com o livro de Provérbios, a questão da língua, a relação entre ricos e pobres, como nós vimos nas 2 semanas passadas. Ele fala, sobretudo, sobre a sabedoria também, não é? E, muito bem, e Tiago aqui no capítulo 2, como toda a epístola, ela tem uma natureza ocasional. Ele tem aqui em tela, como pano de fundo da sua epístola, um costume muito ruim que estava infiltrado na igreja, que era da discriminação e da acepção de pessoas, porque na cultura ali do primeiro século, sobretudo aqui nós estamos falando ali da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, muito por conta da influência ali dos gregos e tudo mais. Nós tínhamos uma cultura ali onde os ricos exploravam os pobres. Então nós tínhamos ali patrões que exploravam os empregados, escravizavam os empregados e tudo mais. E isso era de se esperar por conta do ambiente pagão onde o cristianismo floresceu. Mas o que acontecia é que essas práticas, de forma muito naturalizada, inclusive, talvez até sem as pessoas perceberem, estavam entrando na igreja. Então os irmãos se convertiam ao evangelho, só que eles não eram transformados por esse evangelho, sobretudo nessa questão. Tiago então vai dizer: meus irmãos, que coerência há se você tem a fé em Jesus, e se você trata mal o seu irmão, você o distingue, faz acepção de pessoas. E ele vai dizer: olha, lembre-se a quem você adora a Jesus,
que é o Senhor da glória. E é muito interessante que nós vimos que Tiago, junta numa mesma frase, está no capítulo 2, verso 1, ele fala de Jesus como o Rei da glória. Se entendemos que Jesus era da Galiléia, Nazareno, ou seja, Jesus ele não veio, não nasceu no palácio de Herodes, mas ele nasceu numa manjedoura. Ou seja, se você faz distinção do pobre, se você discrimina o pobre, se você despreza o pobre, lembre-se que Jesus nasceu em pobreza. Isso é um ponto importante. E se você honra o rico, e coloca o rico no pedestal, e dá louvores ao rico, manda ele se sentar no lugar mais elevado, ora, lembre-se que quem é o dono de toda a riqueza é o Senhor da glória, Jesus. Então, se você quer colocar alguém no lugar mais elevado na igreja, tem que ser Jesus, ele é o Rei da glória. Então, ao mesmo tempo que Cristo se identifica com a pobreza, Cristo é cheio de glória e majestade. Então, está tudo invertido aí na comunidade de vocês. Vocês precisam reconfigurar a sua mente a partir desses critérios. E não sem motivo que ele vai nos lembrar de um dos mandamentos que está lá no verso 10, dizendo que nós devemos amar o nosso próximo como nós mesmos, ou melhor, desculpe, verso 8, ele diz, se vocês de fato observam a lei do reino. E qual é essa lei do reino de Deus, meus irmãos? Qual é a lei que prevalece no reino de Deus? Se vocês observam a lei do reino, conforme está nas Escrituras, ame ao seu próximo como a si mesmo, vocês fazem bem. O que Tiago evoca aqui como sendo a nossa base de sustentação para que a gente não faça discriminação entre as pessoas? Ele está dando aqui um exemplo da riqueza e da pobreza, mas a gente pode elencar outros 1000 motivos que nos separam do nosso próximo. Mas o que ele vai elencar aqui, ele vai colocar aqui como sendo o pilar que sustenta essa sua argumentação? Essa lei que diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. É a regra de ouro do cristianismo que Jesus nos ensinou ali em Mateus, quando ele diz, faça aos outros o que você deseja que seja feito, isso, a você mesmo, não é? Aquilo que você deseja que os homens os façam, você deve fazer a eles. Essa é a regra de ouro do cristianismo. Ou seja, ame ao seu próximo, traduzindo em outras palavras, ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Então, você quer o bem para você, então queira o bem para o seu próximo. Você quer ser aceito onde você vai, então aceita o seu próximo. É essa reciprocidade que é fundamental no reino de Deus. É nós olharmos para o nosso próximo e não vermos uma outra pessoa, mas vermos a nós mesmos. Porque, irmãos, no fundo, se tratando sobretudo de igreja de Jesus, o nosso irmão somos nós. Ele está em nós, nós estamos nele, nós somos parte de um mesmo corpo, gente. Não é? É por isso que nós ceamos todo mês, e agora temos ceia de manhã e de noite. Por quê? O que a ceia anuncia? A ceia anuncia que nós temos uma mesa onde todos comem, onde todos são nivelados, onde todos são carentes da misericórdia e da graça de Deus. Irmãos, no fundo, todos nós somos pobres. Porque você só senta na mesa da reconciliação e da comunhão se você, de fato, entende a sua falência, quem você é. Eu sou pobre, necessitado, o salmista Davi vai orar, mas o Senhor cuida de mim. Só se assenta à mesa quem sabe que não consegue salvar a si mesmo. Então, quando nós nos assentamos à mesa, que motivo há de eu me orgulhar e de eu me vangloriar, porque eu sou maior do que o meu irmão? Se todos nós assentamos à mesma mesa e comemos o mesmo pão, bebemos do mesmo cálice, nós estamos justamente dizendo isso, que nós agora somos reconciliados por causa do corpo de Jesus, por causa do sangue de Jesus, e o meu irmão é meu companheiro nessa reconciliação, ele é igual a mim nesse sentido. Então, é isso que Tiago coloca aqui como sendo nosso paradigma, nosso modelo. Nós devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. No verso 14, e aí ele vai até o final do capítulo 2, ele vai fazer um contraste sobre a verdadeira religião e a falsa religião.
Quando nós falamos de religião, geralmente a gente pensa uma coisa, um aspecto negativo. Ah, não, pastor, eu não sou religioso, eu sou cristão. Não é assim? Não é? Não, a religião hoje é uma palavra que causa uma certa ojeriza, inclusive no meio cristão. Não, o cristão não pode ser religioso, que a gente logo pensa nos fariseus, né, que eram religiosos e tal. Mas existe um sentido positivo, onde nós podemos usar a palavra religião, nós podemos traduzir como o verdadeiro cristianismo. Ou seja, você quer ser religioso? Então, escolha o lado bom da religião, não seja como um fariseu, que fala e não faz. Eu aprendi hoje com os jovens lá que tem uma música rolando aí que diz assim: sou daqueles que falam, não sou daqueles que fazem, não é assim? Não sou de fazer, sou de falar. Olha, é a nossa cultura, não sou de fazer, sou de falar. É o que está aí hoje, né? A gente fala muito blá blá blá, mas é assim que eu sou. De fazer não, de falar sim. O discurso está superando a prática, não é? Então nós vivemos um mundo assim, tudo invertido, né? E aqui nós vamos ver então o que é a verdadeira religião nesse sentido, o aspecto prático dessa verdadeira religião, em contraste com o aspecto teórico dessa religião, que é a má religião, a religião apenas do falar. Então, verso 14, nós vamos ficar apenas nesses primeiros versos, até o verso 17, e eu quero propor aqui uma reflexão acerca do princípio embutido por trás da teologia de Tiago. Tiago, então, escreve, verso 14, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? É um argumento, não é? Ele está aqui imaginando um interlocutor que está ali com ele, não é? E agora ele está fazendo esse diálogo. Será que essa fé pode salvá-lo? Lembrando que Tiago sempre vai fazer um link entre salvação e prática da fé. Você não é salvo apenas confessando a Jesus com seus lábios. Ele vai desenvolver isso mais para frente. Você é salvo confessando a Jesus com as suas obras. Você confessa a sua fé, que você tem uma fé salvadora, não por meio dos seus lábios. Você confessa que tem uma fé salvadora por meio das suas obras. Não basta apenas dizer que crê. Não sou de falar. Você precisa fazer, você precisa ser para ter a fé salvadora. É muito claro isso aqui no capítulo 14 de Tiago. Pode fé sem obras salvá-lo? A resposta é não. O seu interlocutor ali, imaginário, ia dizer não. Aí ele vai dar um exemplo. Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitado de alimento diário, aí vocês vão e dizem para ele assim: vão em paz, tratem de aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si mesmo é uma fé morta. Irmão, sabe o que me assustou aqui nesse texto? Que eu já li esse texto 500 mil vezes, mas quando a gente para estudar, é o caráter religioso por trás dessas falas. Tiago está fazendo um contraste entre a verdadeira religião e a falsa religião. Mas aqui, Tiago está reproduzindo uma fala, inclusive, possivelmente muito presente ali naquela comunidade, ou naquelas comunidades, já que ele falou para várias, que era justamente esse aspecto da boa palavra e a palavra religiosa, que os irmãos impetravam uns aos outros, desejando que eles sejam abençoados. É como se esse irmão, inclusive, citando o Antigo Testamento, eles citam muito aqui nessa fala a Torá. Eles estão dizendo assim, produzindo inclusive as bênçãos que Deus ensinou ao povo do Antigo Testamento, dizendo: olha, vão em paz. Isso era uma bênção veterotestamentária. As pessoas do Antigo Testamento diziam justamente isso: vão em paz, alimentem-se, sejam prósperos, sejam abençoados. Eles eram muito religiosos naquilo que eles desejavam para o outro. Eles tinham o vocabulário muito acertadinho com a Torá. Eles sabiam muito bem o que eles estavam falando. Essas palavras não eram avulsas, eram as bênçãos do Antigo Testamento que Deus ensinou ao povo. Então eles dizem assim: vão em paz, tratem de aquecer e de se alimentar bem. Isso está no Antigo Testamento, gente. Na minha palavra, inclusive, está aqui, até entre aspas aqui, porque é uma referência ao Antigo Testamento.
tratem de se aquecer e se alimentar, mas se vocês não derem ele o pão, que proveito há nisso? Ou seja, o que adianta você ser religioso? Dizer que crê em Jesus e despede seu irmão de barriga vazia, esse é o ponto. Esse é o ponto. O efeito prático disso na vida do seu irmão é zero, gente. É zero. Então, essa religião que você professa com seus lábios, ela é falsa. Ela não tem tutano, ela não é a fé salvadora de Jesus. A fé salvadora de Jesus sempre será uma fé prática. Baseada em qual princípio? O princípio da lei do amor. Ame ao seu próximo, como a você mesmo. Se você sente fome, você não quer apenas que o irmão te dê uma bênção, você quer que o irmão te dê um alimento. Eu não sei quantos aqui já assistiram Auto da Compadecida. Já assistiram? Eu estou pecando aqui, irmão. Misericórdia, pastor. Deixa eu só ver se eu não estou pecando sozinho. Misericórdia, a comunidade pecadora aqui. Mas tem uma parte no Auto da Compadecida que é muito legal, que é uma parte quando o Nanini interpreta muito bem, inclusive, ali o personagem do cangaceiro, né? E aí ele chega na cidade, quer invadir a cidade, mas antes de invadir a cidade, ele vai fazer uma pesquisa de campo para ver se a cidade merece ser invadida. E aí ele vai e se disfarça de mendigo. Estão localizando? Lembram disso? Eles se disfarçam de mendigo. E aí ele bate na porta lá da igreja, que era o Rolando Lero, né? O nome dele é Rogério Cardoso. Mas é o personagem lá do Chico Anísio, o Rolando Lero. E aí ele bate na porta, o Rogério Cardoso é o padre, aí o padre abre a porta e aí o cangaceiro disfarçado de mendigo fala assim: eu estou com fome, você não pode me dar alguma coisa? Aí o padre vai dizer assim: não, que Deus te abençoe, né? mais ou menos igual aqui, Deus te abençoe e tal. Aí o cangaceiro fala assim: não dá para juntar com essa sua bênção uma cuia de farinha, não? Aí ele vai e responde, né, o padre: não, aqui é a casa de Deus, nós só cuidamos dos alimentos espirituais. O Ariano Suassuna foi, assim, cirúrgico a denunciar a nossa hipocrisia quando a gente faz essa dissociação entre alimento físico e alimento espiritual. Tudo, irmãos, tudo é espiritual nesse aspecto, tudo é sagrado, tudo é importante. O ser humano tem necessidades concretas e na sua humanidade plena, não apenas. Jesus vai dizer: não só de pão vive o homem, mas a palavra procede da boca de Deus. Mas se Jesus pudesse falar o contraponto, ele ia dizer: o homem não só sobrevive com a palavra de Deus, ele precisa do pão. Mas qual que é o ponto aqui que eu gostaria de gastar esses últimos 10 minutos fazendo uma reflexão ainda mais profunda? Porque na minha leitura de Tiago, nesse texto especificamente, ele usa esse exemplo da relação entre pobres e ricos dentro da igreja. Nós já nos debruçamos sobre isso bastante, mas aqui ele vai além, quando ele introduz esse princípio do ame ao próximo como a você mesmo, tendo em tela a ideia de que nós precisamos, de fato, colocar a nossa fé em prática. E qual é esse princípio, meus irmãos? Primeiro, quero só fazer uma contextualização, e os irmãos aí sabem muito bem o que nós vivemos no nosso país, no modo geral, e como o evangelicalismo, a nossa igreja cristã, tem atuado no nosso país. Há virtudes e também há pecados, não é? Nós vivemos em um mundo, irmãos, onde professar a sua fé está cada vez mais difícil. Você ser um cristão de verdade está muito difícil. Nós estamos sendo policiados o tempo todo, não é? Inclusive está gravando ali, né? Às vezes você recebe elogios, às vezes você recebe insultos por aquilo que você fala. E isso é muito natural, não é? O que tem hoje acontecido no nosso mundo é que existe um processo, na minha leitura, um processo de paganização da nossa cultura muito forte. Nossa cultura está inevitavelmente se paganizando. Os costumes estão se tornando costumes pagãos antes da presença do cristianismo, não é?
Nós estamos voltando quase que à Grécia Antiga ali, à Roma Antiga e tudo mais, sobre esse tipo de paganismo que eu estou me referindo, não é? E o que acontece? O que tem acontecido na nossa cultura? Para que a gente não mude o nosso comportamento, eu falo a nossa sociedade, o nosso mundo, o nosso tempo, o nosso Brasil, o mundo ocidental, de um modo geral, para que a gente não mude o nosso comportamento, nós estamos mudando a nossa linguagem. Nós estamos numa guerra de linguagem fantástica, onde as pessoas estão mudando a maneira de falar sobre aquilo que nós chamamos de pecado, para tornar o pecado mais palatável, mais aceitável, inclusive entre os cristãos. E isso é sutil, mas ao mesmo tempo é grosseiro demais. E nós cristãos, como sapo aquecido naquela água morninha, nós estamos sendo cozidos nessa água o tempo todo, e as coisas já não nos assombram mais. E aí hoje de manhã eu acordei e comecei a fazer uma listinha de algumas coisas que estão sendo, algumas mudanças na nossa linguagem, que tem mudado a nossa maneira de ver o mundo e nos relacionar com esse mundo que é perverso, assim como era perverso o mundo do primeiro século. E que mudanças linguísticas são essas? Por exemplo, e aqui eu vou dizer, da minha perspectiva como pastor, você não precisa concordar, mas absolutamente é o que eu penso. Nós estamos mudando a nossa maneira de nos referir, por exemplo, ao assassinato de crianças. Agora nós não falamos mais assassinato de crianças, nós agora falamos de direitos reprodutivos da mulher. Ao invés de nós falarmos de avareza, que é um pecado capital, nós agora chamamos isso de lei do mercado. Lei do mercado. Ao invés de chamarmos adultério uma relação extraconjugal entre pessoas casadas, nós chamamos agora de casamentos abertos. Ao invés de nós chamarmos pedofilia, agora nós nos referimos a essas pessoas não mais como pedófilos, mas como pessoas atraídas por menores. Ao invés de chamarmos ódio assassino, nós falamos que nós estamos lutando em nome do nosso amor próprio. Ao invés de chamarmos a palavra pelo nome pornografia, nós nos referimos a esse hábito de entretenimento adulto. Ao invés de chamarmos a prática de mutilação de corpos, essas mudanças de sexo, nós chamamos apenas de adequação de gênero. Ao invés de chamarmos a palavra pelo nome, que é orgulho, nós chamamos de autoestima elevada. E aí a lista vai ad infinito, e você pode colocar 500 mil coisas que veio à sua mente. E é muito interessante que quando nós, pastores, nos levantamos contra esse estado de coisas, essa maneira do mundo se comportar, nós ainda somos chamados de portadores de um discurso de ódio. Se você fala contra a pornografia, se você fala contra a mudança de sexo, se você fala contra o adultério, se você fala contra o orgulho, contra a avareza, contra o assassinato de crianças, você é retrógrado, você é obscurantista, você é mau, você tem um discurso de ódio, você precisa ser calado, você precisa ser amordaçado, porque você está quebrando ali os direitos humanos, você é uma pessoa completamente fora desse planeta. Nós vivemos um mundo assim. Isso é um ponto sem volta, meus irmãos. Não tem volta, não tem volta. Nós podemos orar por dias melhores, mas nós podemos, sobretudo, orar para que Deus dê à igreja a fidelidade possível, porque na minha leitura isso não tem volta. Mas em contraponto a isso, e tendo em tela a ideia do amor ao nosso próximo como a nós mesmos, nós precisamos ter muita sabedoria como nós vamos responder a essas tensões, como nós vamos responder a essa hostilidade do mundo. Não se responde hostilidade com mais hostilidade.
Não se responde a pecado atacando as pessoas. Irmãos, nós vivemos num mundo anti-Deus, mas nós não podemos desejar que Deus envie um outro dilúvio para destruir esse mundo. Nós não podemos desejar o mal às pessoas que praticam o mal. O mal, ele não é confrontado com mais mal, o mal é vencido pelo bem. Então, qual é a resposta da igreja? Qual é o antídoto que a igreja vai usar para neutralizar ou para curar esse mundo e cumprindo assim a nossa tarefa? Absolutamente não é entrando em conflito. Não é simplesmente pregando essas coisas e falando e anunciando e denunciando. Muitas vezes a nossa mensagem é orgulhosa, ela é cheia de empáfia, ela sempre coloca nós contra eles. Isso não é o evangelho, gente. Qual é a natureza do evangelho? O que Tiago está nos ensinando aqui como um princípio fundamental da nossa fé? É justamente esse, é para que nós possamos combater essas práticas malignas, transformando as nossas vidas. Transformando a nossa maneira de viver, praticando o evangelho de Jesus. Aqui no exemplo, como nós combatemos a pobreza? É sendo generosos, gente. É cuidando dos nossos empregados, é pagando um bom salário. É sustentando a igreja para que a igreja tenha condição de sustentar as pessoas necessitadas dessa igreja. É assim que nós combatemos o mal, não é denunciando apenas. É fazendo, gente. Como é que nós combatemos aqui tudo isso que nós elencamos, o adultério? Nós combatemos o adultério vivendo uma vida de fidelidade conjugal com a nossa esposa. Como nós combatemos aqui a pornografia, meus irmãos, é não apenas nos abstendo da pornografia, mas santificando as nossas vidas e ensinando a outros a beleza da santidade. Como nós combatemos aqui o tráfico, inclusive, de crianças, que é muito presente no nosso mundo. Como nós combatemos aqui a questão do aborto, não é apenas denunciando e dizendo que eu sou pró-vida. Isso é pouco, gente. Sabe como é que as pessoas do primeiro século faziam para combater tudo isso? As crianças que eram deixadas no lixão, os irmãos sabem muito bem, ali na Roma antiga, eram deixadas no lixão para morrer. Era um aborto de crianças já nascidas. E o que os cristãos faziam? Em vez de eles denunciarem e irem com bandeira dizendo que era pró-vida, sabe o que os cristãos faziam? Eles adotavam essas crianças. Você é pró-vida, ok, mas por que você não considera adotar uma criança então? Ou ajudar um lugar, um orfanato? Não basta apenas ser contra, gente. É preciso também ser a favor de algo. Porque senão, como Paulo ensinou em 1 Coríntios, capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como símbolo que retine. Ou seja, se eu falo que amo, mas eu não pratico, eu vou ser chato como um pernilongo é chato de madrugada, quando me acorda. É só chatura. Esse mundo está cansado de crente chato. Esse mundo está cansado de crente que fala e não faz, porque não tem efeito prático nenhum para esse mundo. Se nós queremos ser sal da terra e luz do mundo, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Pelo amor de Jesus Cristo, que essa igreja entenda isso. Que nós possamos entender isso, gente. Os cristãos do primeiro século, quando os homossexuais eram deixados ali para morrer, porque ficavam velhos, as prostitutas eram deixadas de lado para morrerem porque ficavam velhas, eles criaram casas de misericórdia, acolhendo essas crianças, acolhendo esses homossexuais, acolhendo essas prostitutas. É isso que a igreja precisa de fazer também. Os irmãos estão entendendo a nossa mensagem? A lei do homem é o seu próximo como a você mesmo? Agora você vai sair daqui, ok, você vai comer, que Deus te deu um bom apetite, um bom almoço. Mas lembra que talvez seu vizinho não está. Vai lá e abençoa seu vizinho, não apenas com Deus abençoe, mas leva uma cuia de farinha. Leva uma cuia de farinha para ele.
Seu vizinho, às vezes, está lá com problema conjugal, vai lá e leva uma palavra de Deus para ele. É esse o nosso desafio aqui em Tiago. A fé sem obras é morta. É morta para nós. É morta para o nosso semelhante. E é morta para o nosso Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra e pelo desafio que ela é para nós hoje. Senhor, nós vivemos em um mundo que jaz no maligno, mergulhado em densas trevas, e nós somos portadores de uma mensagem que é contracultural, que é indigesta, Senhor. Mas, Senhor, nós te suplicamos que, junto com essa mensagem, possamos levar as nossas vidas transformadas pelo Teu Evangelho, para sermos conhecidos não apenas como aquelas pessoas que denunciam, mas aquelas pessoas que vivem o Evangelho em toda a sua beleza e plenitude. Ó Deus, eu oro pela Betel, eu oro sobretudo pela minha vida, para que essa palavra possa nos implicar, possa nos incomodar, possa nos ajudar a vivermos, Senhor, da maneira digna e coerente com a tua mensagem, com o teu Evangelho. Faça isso na nossa vida. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação do Teu Santo Espírito seja com todo o povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Lembrando que logo mais à noite, 19 horas, nós teremos nosso culto de ceia. Venha participar conosco. Deus abençoe, domingo cheio da graça para todos. Amém.